No palácio reluzente de mármores brilhantes, o silêncio foi rompido por uma cena humilhante. Helena, com seu uniforme azul impecável e avental branco, que sempre usou com orgulho, foi apontada pelo patrão diante de dezenas de convidados elegantes. "Saia da minha casa!" gritou ele sem direito à explicação, sem chance de defesa. A vergonha ardia em seu peito. Os olhares da alta sociedade atravessavam como facas, e ela se preparava para partir com a cabeça baixa. Mas ninguém esperava o que aconteceria em seguida. A pequena Sofia, com seu vestido vermelho de festa, correu até Helena, pegou sua mão enluvada e disse algo tão forte, tão incrível, que congelou todos os presentes naquele salão de luxo. Antes de começar, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube, e essa vai te emocionar. O casarão dos Montenegro brilhava sob as luzes dos lustres de cristal. Era o 8º aniversário de Sofia, e a alta sociedade de São Paulo se reuniu para celebrar. Mulheres com vestidos de grife conversavam em grupos, enquanto homens de negócios discutiam entre taças de champanhe francês. Helena Moraes, de 32 anos, movia-se discretamente entre os convidados com seu uniforme azul marinho e avental branco perfeitamente engomado. Suas mãos, protegidas por luvas amarelas, seguravam uma bandeja de prata, enquanto recolhia as taças vazias. Trabalhara naquele casarão por 5 anos e, a cada dia, sentia orgulho de manter aquele lugar impecável. Ricardo Montenegro, um homem imponente de 42 anos, vestia um terno preto, que custava mais que o salário anual de Helena. Seus olhos escuros varriam o salão, garantindo que tudo estivesse perfeito para os convidados mais importantes da cidade. Viúvo, essas reuniões sociais eram cruciais para manter seu império empresarial. Sofia, uma menina de 8 anos com cabelos castanhos longos e olhos brilhantes, corria entre os adultos com seu vestido vermelho de veludo. Diferente das outras crianças, ela sempre buscava a companhia de Helena, que lhe contava histórias enquanto trabalhava. De repente, a música parou. Ricardo Montenegro dirigiu-se ao centro do salão. Seu rosto exibia uma expressão séria que silenciou todos os presentes. "Senhoras e senhores", começou com voz firme, "lamento interromper esta celebração, mas devo tratar de um assunto muito grave." Seus olhos fixaram-se diretamente em Helena, que ficou imóvel com a bandeja nas mãos. Os convidados trocaram olhares de curiosidade e expectativa. Helena sentiu o chão desabar sob seus pés. "Hoje de manhã, descobri que faltavam 50.000 rali do cofre do meu escritório", continuou Ricardo, sua voz ecoando pelo salão. "Dinheiro destinado às obras de caridade da nossa fundação." Helena deixou a bandeja cair, que se chocou contra o piso de mármore com um estrondo metálico que reverberou pelo casarão. As taças de cristal se estilhaçaram, criando um som que cortou o silêncio como uma navalha. "Você!" gritou Ricardo, estendendo-se abraço e apontando diretamente para Helena. "Você é a única pessoa com acesso àquele escritório, além de mim." As palavras caíram como marteladas. Helena sentiu o ar abandonar seus pulmões. Os rostos dos convidados voltaram-se para ela como holofotes, alguns com expressões de desprezo, outros com curiosidade mórbida. "Senhor Montenegro, eu nunca..." começou Helena com voz trêmula, mas ele a interrompeu bruscamente. "Não ouse mentir na frente dos meus convidados", bradou. 5 anos de confiança jogados no lixo. Saia da minha casa imediatamente." O silêncio era ensurdecedor. Helena sentia as lágrimas queimando seus olhos, mas se recusava a chorar diante daquelas pessoas. Sua dignidade era tudo o que lhe restava naquele momento. Então, como um raio vermelho atravessando a tempestade, Sofia surgiu correndo do outro lado do salão. Seu vestido de veludo
esvoaçava enquanto seus pequenos pés batiam no mármore com determinação. "Papai, não!" gritou a menina, posicionando-se entre o pai e Helena. "Você está cometendo um erro!" O salão mergulhou em um silêncio ainda mais profundo. Os convidados trocaram olhares de choque. Nenhuma criança jamais desafiara Ricardo Montenegro daquela forma, muito menos sua própria filha em público. Sofia estendeu a mãozinha e pegou a mão enluvada de Helena. Seu rosto, normalmente doce e sorridente, mostrava uma determinação que não combinava com seus 8 anos. "Helena não é ladra", declarou com voz clara e forte que ecoou em cada canto do salão. "Ela é a pessoa mais honesta que conheço." Ricardo abaixou o braço lentamente, seu rosto exibindo uma mistura de choque e confusão. "Sofia, volte para sua babá imediatamente. Os adultos estão conversando." "Não", respondeu a menina, apertando mais forte a mão de Helena. "Não vou deixar você machucar a única pessoa que realmente cuida de mim nesta casa." Um murmúrio se espalhou entre os convidados. Algumas mulheres levaram as mãos ao peito, claramente emocionadas com as palavras da menina. Os homens franziram a testa, desconfortáveis com a situação. Helena se inclinou para Sofia, sussurrando: "Pequena, está tudo bem. Seu pai tem o direito de..." "Não está tudo bem", interrompeu Sofia, virando-se para os convidados. "Vocês não a conhecem como eu. Helena me lê histórias quando tenho pesadelos. Me ensinou a fazer figuras com as nuvens. Me consola quando papai está ocupado demais para falar comigo." As palavras da menina cortaram como facas. Alguns convidados baixaram o olhar, claramente desconfortáveis. Ricardo sentiu um nó na garganta, mas seu orgulho o manteve firme. "Sofia, chega", disse com voz mais suave, mas ainda autoritária. "Helena traiu nossa confiança e deve ir embora." Mas Sofia não havia terminado. Com os olhos brilhando de lágrimas, mas a voz firme, ela olhou diretamente para o pai e disse algo que ninguém esperava. "Papai, eu sei quem pegou o dinheiro, e não foi Helena." O salão ficou completamente mudo. Nem mesmo a respiração dos presentes era audível. Ricardo ficou paralisado, processando as palavras da filha. "O que você disse?" perguntou, com voz quase inaudível. Sofia ergueu o queixo com coragem. "Vi alguém saindo do seu escritório ontem à noite. Alguém que não deveria estar lá. Mas tive medo de te contar porque..." "Chega", interrompeu Ricardo, mas sua voz não tinha a mesma autoridade. Havia algo nos olhos da filha que o inquietava. Helena, ainda de mãos dadas com Sofia, sentiu uma mistura de gratidão e terror. A menina estava arriscando tudo para defendê-la. Os convidados começaram a murmurar entre si. A elegante festa de aniversário transformara-se em um drama que nenhum deles esqueceria. "Senhor Montenegro", interveio Dona Carmen, uma das senhoras mais respeitadas da alta sociedade paulistana. Talvez seja prudente ouvir a menina antes de tomar decisões irreversíveis. Mas Ricardo, sentindo-se humilhado publicamente, apontou para a porta. "Helena, saia da minha casa agora e leve suas coisas." Enquanto Helena caminhava para a porta, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, Sofia gritou algo que gelaria o sangue de todos os presentes. "Helena, não se preocupe. Vou provar que você é inocente. E quando isso acontecer, papai vai ter que te pedir desculpas na frente de todos. O que acham do que viram até agora? Acreditam que uma menina de 8 anos pode realmente provar a inocência de Helena?" O pequeno apartamento de Helena contrastava drasticamente com a opulência do casarão dos Montenegro. As paredes descascadas, os móveis gastos e a luz fraca de uma única lâmpada criavam um ambiente melancólico que refletia o estado de espírito de seus moradores. Helena tirou lentamente seu uniforme azul. Cada botão que desabotoava parecia carregar 5 anos de memórias. Sua filha Cristina, de 14 anos, observava do pequeno sofá.
os olhos cheios de perguntas que não ousava fazer. Mãe, o que aconteceu de verdade? Perguntou Cristina, a voz apenas um sussurro na sala silenciosa. Helena sentou-se pesadamente na cadeira da cozinha, ainda segurando o uniforme nas mãos. Sua mãe foi acusada de roubar meu amor. 50 mil de reais que nunca toquei. Mas você não é ladra, afirmou Cristina com convicção. Todo mundo sabe disso. Helena sorriu tristemente. O mundo é mais complicado do que parece, Cristina. Às vezes, quando você é pobre, é mais fácil te culparem do que buscar a verdade. Enquanto falava, Helena guardava um segredo que a corroía por dentro. Ela vira algo naquela noite. Algo que poderia limpar seu nome, mas também destruir alguém que ela passara a amar como filha. Na noite anterior, enquanto terminava de limpar os andares superiores, Helena ouvira barulhos no escritório do Sr. Montenegro. Ao se aproximar, silenciosamente, vira uma figura familiar mexendo no cofre. Não era um estranho, não era um ladrão comum, era alguém da família. Mas denunciar essa pessoa significaria trair a confiança de Sofia, que a defendera com tanto coragem. Significaria revelar segredos familiares que poderiam destruir a pouca estabilidade que a menina tinha em sua vida. Mãe, como vamos pagar o aluguel? Perguntou Cristina, tirando Helena de seus pensamentos. Helena olhou para a filha, aquela adolescente valente que nunca reclamava das privações que viviam. Vou encontrar outro trabalho, meu amor. Sempre consigo. Mas no fundo, Helena sabia que as referências de 5 anos trabalhando para a família Montenegro haviam desaparecido. Ninguém na alta sociedade contrataria alguém acusado de roubo por Ricardo Montenegro. De repente, 3 batidas suaves na porta interromperam seus pensamentos. Helena franziu a testa. Era quase meia-noite e ninguém visitava aquele bairro do Brás a essas horas. Ao abrir a porta, encontrou uma surpresa que a deixou sem ar. Sofia Montenegro estava parada no corredor escuro, ainda vestida com seu pijama rosa e pantufas. Nas mãos, segurava uma pequena mochila. Sofia, o que você está fazendo aqui? Como chegou? Perguntou Helena, olhando nervosamente para a rua. Peguei um táxi, respondeu a menina com naturalidade. Disse ao motorista que era uma emergência familiar. Helena se ajoelhou para ficar na altura de Sofia. Pequena, seu pai deve estar preocupadíssimo. Você precisa voltar para casa. Mas Sofia balançou a cabeça, os olhos brilhando com determinação. Não até consertarmos isso, Helena. Eu sei que você não pegou aquele dinheiro. Sofia abriu a mochila. Olha o que encontrei. Da mochila, tirou uma pequena câmera digital rosa, um presente de aniversário que recebera naquele mesmo dia. Ontem à noite, não conseguia dormir depois da festa, então decidi tirar fotos da lua da janela do meu quarto. Mas, por acidente, fotografei algo mais. Helena sentiu o coração parar. O que você fotografou, pequena? Sofia mostrou a tela da câmera. Na imagem, borrada, mas reconhecível, via-se uma figura saindo do escritório de Ricardo com algo nas mãos. Helena, disse Sofia com uma seriedade que não combinava com seus anos. Tenho um plano para provar que você é inocente, mas preciso da sua ajuda. Helena olhou para aquela menina valente que arriscara tudo para defendê-la e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Muito obrigado por continuarem com a gente até aqui. O melhor dessa história está por vir. Então, não vão a lugar nenhum. O casarão dos Montenegro erguia-se imponente na madrugada, suas janelas como olhos adormecidos que vigiavam os jardins perfeitamente cuidados. Dentro, o caos reinava de maneira silenciosa, mas intensa. Ricardo caminhava de um lado para outro em seu escritório, o telefone colado ao ouvido enquanto falava com o 5º detetive particular da noite. Minha filha tem 8 anos. Não pode ter desaparecido assim. Sua irmã, Esperança, uma mulher de 40 anos com o cabelo impecavelmente penteado, mesmo às 3 da madrugada,
observava do sofá de couro. Ricardo, talvez você devesse chamar a polícia oficialmente. Não, rugiu ele. Não vou expor minha família a um escândalo. A mídia ficaria louca. Enquanto isso, a 20 quilômetros dali, no modesto apartamento de Helena, no Brás, uma reunião bem diferente acontecia. Sofia espalhara as fotos de sua câmera sobre a pequena mesa da cozinha, enquanto Helena e Cristina as examinavam sob a luz amarelada da lâmpada. Olha esta, disse Sofia, apontando para uma imagem particularmente clara. Na imagem, pode-se ver claramente a pessoa saindo do escritório com uma bolsa. Helena semicerrava os olhos, estudando a fotografia. Seu coração afundou ao reconhecer a figura. Sofia, meu amor, isso é muito delicado. A pessoa nesta foto é a tia Esperança. Completou Sofia, sem hesitar. Eu sei. O silêncio tomou conta da pequena sala. Cristina alternava o olhar entre a mãe e Sofia, processando a gravidade do que acabara de ouvir. Sua tia roubou o dinheiro? Perguntou Cristina, incrédula. Sofia assentiu, triste. Tia Esperança está sempre pedindo dinheiro ao papai. Ela diz que suas despesas são muito altas, mas na semana passada ele disse que não daria mais dinheiro até que ela aprendesse a administrar melhor. Helena sentou-se lentamente, as peças do quebra-cabeça se encaixando em sua mente. Por isso, ela estava no escritório ontem à noite. Esperança tem as chaves de toda a casa. Mas tem mais, continuou Sofia, tirando outro objeto da mochila, um pequeno gravador de voz rosa. Hoje de manhã, antes da festa, ouvi tia Esperança falando ao telefone. Gravei a conversa com as mãos trêmulas. Sofia apertou com o botão de reprodução. A voz clara de Esperança encheu a sala. Sim, já peguei o dinheiro. Não, Ricardo não suspeita de nada. Claro que ele vai culpar a empregada. Sempre culpa as pessoas simples quando algo dá errado. Amanhã já estarei em Las Vegas e ninguém poderá provar nada. Helena sentiu uma mistura de alívio e horror. Alívio porque finalmente tinha provas de sua inocência. Horror porque essas provas destruiriam a família que Sofia tanto amava. Sofia, disse Helena gentilmente, você entende o que isso significa? A menina assentiu, os olhos cheios de lágrimas que se recusava a deixar cair. Significa que tia Esperança é mentirosa e ladra, e significa que papai te acusou injustamente. Cristina segurou a mão de Sofia. Deve ter sido muito difícil para você descobrir isso. O mais difícil, admitiu Sofia, foi perceber que os adultos nem sempre dizem a verdade. Mas Helena sempre me disse a verdade, mesmo quando doía. Helena abraçou Sofia, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. O que você quer que façamos com essa informação, pequena? Sofia se afastou do abraço, os olhos brilhando com determinação firme. Quero que amanhã a gente vá ao casarão. Quero confrontar tia Esperança na frente do papai e quero que ele se desculpe com você na frente de todos. Sofia, isso pode ser muito perigoso, alertou Helena. Sua tia poderia... Sofia a interrompeu, segurando suas mãos. Você arriscou seu trabalho para cuidar de mim quando eu estava doente. Arriscou seu tempo para me ensinar coisas que papai não tinha tempo de ensinar. Agora é minha vez de arriscar algo por você. Nesse momento, o telefone de Helena tocou. Era um número desconhecido. Alô, senhorita Moraes, disse a voz tensa de Ricardo Montenegro. Minha filha está com você? Helena olhou para Sofia, que assentiu corajosamente. Sim, senhor Montenegro, ela está aqui e está bem. Estou indo para aí imediatamente. Senhor Montenegro, disse Helena antes que ele desligasse, acho que nós dois temos muito o que conversar. Sofia sorriu, sussurrando. É hora de papai aprender a verdade. Mas nenhuma delas sabia que alguém escutara a conversa telefônica pela extensão do casarão Montenegro. O Mercedes-Benz preto de Ricardo Montenegro parou bruscamente em frente ao prédio onde Helena morava. O contraste era evidente. O carro de luxo
parecia deslocado naquele bairro humilde do Brás, onde as janelas tinham grades e as ruas mostravam os efeitos do tempo e da falta de recursos. Ricardo saiu do veículo, o terno amassado e o cabelo despenteado, revelando as horas de angústia que vivera. Nunca estivera naquela parte de São Paulo, e a realidade de como Helena vivia o atingiu como um tapa. Quando Helena abriu a porta, eles se encararam pela primeira vez desde a humilhação pública. Os olhos de Ricardo mostravam uma mistura de alívio, raiva e algo mais profundo que ele não conseguia identificar. "Onde está minha filha?" perguntou, sem rodeios. "Estou aqui, papai", respondeu Sofia, aparecendo atrás de Helena. "E precisamos conversar." Ricardo entrou no pequeno apartamento, seus olhos examinando rapidamente o lugar. Os móveis gastos, as paredes precisando de pintura, a mesa pequena, onde mal cabiam 4 pessoas. Era um mundo completamente diferente do dele. "Sofia, vamos embora agora", disse com autoridade, mas sua voz não tinha a força habitual. "Não, papai", respondeu Sofia, plantando-se firmemente. "Primeiro, você vai ouvir o que tenho a dizer." Cristina se retirou discretamente para seu quarto, deixando os adultos e Sofia lidarem com a situação. Helena permaneceu de pé, as mãos entrelaçadas à sua frente, preparando-se para o que viria. "Sofia, já discutimos isso o suficiente", começou Ricardo, mas sua filha o interrompeu. "Papai, Helena não roubou o dinheiro, e eu posso provar." Sofia gritou, tirando a câmera digital da mochila. "Olha essas fotos!" Ela estendeu a câmera ao pai, que a pegou com relutância. Ao ver as imagens, seu rosto começou a mudar, gradualmente. "O que é isso?" murmurou, ampliando a imagem na pequena tela. "É tia Esperança, saindo do seu escritório ontem à noite com uma bolsa", explicou Sofia com voz firme. "Eu a fotografei por acidente quando estava tirando fotos da lua." Ricardo olhou a imagem, depois a filha, depois Helena, que permanecia em silêncio. Isso pode ser qualquer coisa." "Então ouça isso", disse Sofia, pegando o gravador de voz. Quando a voz de Esperança encheu a sala, confessando o crime e zombando de como Ricardo culparia a empregada, o rosto de Ricardo perdeu completamente a cor. "Meu Deus!" sussurrou, deixando-se cair na única cadeira disponível. "Esperança, realmente?" Helena finalmente falou. "Senhor Montenegro, eu vi sua irmã naquela noite, mas não podia denunciá-la porque sabia o quanto Sofia a ama." Ricardo ergueu o olhar para Helena, realmente a enxergando pela primeira vez. "Você sabia e não disse nada. O que eu ganharia destruindo sua família?" respondeu Helena suavemente. "Preferi ir embora em silêncio a magoar Sofia." Admiração e respeito começaram a crescer nos olhos de Ricardo. Aquela mulher que ele humilhara publicamente protegera sua família, mesmo às custas da própria reputação. Sofia se aproximou do pai. "Papai, Helena é a pessoa mais boa que conheço, e você a tratou como se fosse uma criminosa." Ricardo sentiu o peso de suas ações caindo sobre ele como uma avalanche. "Helena, eu não sei o que dizer." "Não precisa dizer nada, senhor Montenegro", respondeu Helena com dignidade. "Só espero que agora você veja a verdade." Nesse momento, o telefone de Ricardo tocou. Era seu motorista. "Senhor Montenegro, a senhorita Esperança acabou de sair de casa com várias malas. Ela deixou esta nota." Ricardo colocou o telefone no viva-voz e pediu que o motorista lesse a nota. "Ricardo, quando você ler isso, já estarei longe. Peguei o dinheiro porque precisava e sabia que você culparia qualquer empregado antes de suspeitar da sua própria irmã. Não me procure. Esperança." O silêncio na sala era ensurdecedor. Sofia segurou a mão de Helena enquanto Ricardo processava a traição de sua irmã e a injustiça que cometera. "Helena", disse finalmente, a voz quebrada, "você pode me perdoar?" Helena olhou para aquele homem poderoso, agora humilhado
e vulnerável, e depois para Sofia, que os observava com esperança. Senhor Montenegro, disse Helena, todos cometemos erros. O importante é ter coragem de corrigi-los. Ricardo se levantou lentamente e, pela primeira vez em anos, sentiu que tinha muito a aprender com alguém que considerava inferior, mas agora percebia que Helena Moraes era uma das pessoas mais nobres que conhecera. O que posso fazer para reparar isso? Perguntou sinceramente. Sofia sorriu, segurando as mãos dos dois adultos. Acho que sei exatamente o que você precisa fazer, papai. O casarão Montenegro amanheceu sob uma tensão palpável. As notícias da fuga de Esperança se espalharam rapidamente pelo círculo social da família e o telefone não parava de tocar com chamadas de curiosos disfarçados de preocupados. Ricardo estava em seu escritório, o mesmo lugar onde descobrira o dinheiro faltante. Agora, com a verdade revelada, cada objeto naquela sala parecia acusá-lo de seu erro de julgamento. Sofia estava sentada no sofá à sua frente, ainda de pijama, observando o pai com uma maturidade que não condizia com seus 8 anos. Papai, disse suavemente, você vai ligar para Helena. Ricardo suspirou profundamente. Sofia, não é tão simples. Eu a acusei publicamente de um crime que ela não cometeu. A humilhei na frente das pessoas mais importantes de São Paulo. Exatamente, respondeu Sofia com firmeza. Por isso, você tem que se desculpar publicamente também. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Era Dom Carlos Mendes, um dos empresários mais influentes da cidade e padrinho de Sofia. Ricardo, meu rapaz, disse a voz grave do homem mais velho, é verdade o que estou ouvindo sobre sua irmã? Dom Carlos, eu... Não me deve explicações, interrompeu o homem. O que quero saber é o que você vai fazer com essa pobre mulher que acusou injustamente. Ricardo sentiu o peso da pergunta. Dom Carlos fora como um pai para ele após a morte de seus pais, e sua opinião era uma das poucas que ele realmente valorava. Estou considerando minhas opções, respondeu cautelosamente. Considerando, rugiu Dom Carlos. Rapaz, essa mulher tem família, tem uma reputação que você destruiu. Não há nada a considerar. Você sabe exatamente o que precisa fazer. Após desligar, Ricardo olhou para a filha, que ouvira toda a conversa. Viu, papai? Até o vovô Carlos sabe o que é certo. Mas Ricardo lutava com algo mais profundo que o simples ato de se desculpar. Por anos, construíra sua identidade em torno de ser infalível, de sempre estar certo, de nunca mostrar fraqueza. Reconhecer publicamente que cometera um erro tão grave seria como destruir a imagem que construíra cuidadosamente. Sofia, disse finalmente, pessoas como nós, famílias como a nossa, têm uma reputação a manter. Sofia o olhou com uma expressão que Ricardo nunca vira antes, decepção. Sabe de uma coisa, papai? Disse a menina, levantando-se do sofá. Helena me ensinou algo que você nunca me ensinou. O que ela te ensinou? Me ensinou que ser uma boa pessoa é mais importante que ser rica. Me ensinou que fazer o que é certo é mais importante que parecer bem para os outros. As palavras da filha o atingiram como socos. Ele percebeu que estivera tão ocupado ensinando a Sofia sobre privilégios e status social que esquecera de ensinar sobre valores e caráter. E ela me ensinou, continuou Sofia, caminhando até a porta, que quando você machuca alguém, precisa se desculpar, sem desculpas. Aonde você vai? Perguntou Ricardo, alarmado. Vou ver Helena, respondeu Sofia, porque se você não tem coragem de fazer o que é certo, então eu vou garantir que ela saiba que pelo menos uma pessoa desta família a valoriza. Sofia, espera. Não, papai, disse a menina, virando-se para encará-lo uma última vez. Já esperei o suficiente. Esperei você se desculpar ontem à noite. Esperei você ligar hoje de manhã, mas acho que seu orgulho é mais importante para você que fazer o que é certo. Com essas palavras, Sofia saiu do escritório,
deixando Ricardo sozinho com sua consciência. Nas 2 horas seguintes, Ricardo recebeu ligações de amigos e parceiros de negócios. Alguns expressavam preocupação com o escândalo familiar. Outros ofereciam conselhos sobre como lidar com a situação para minimizar o dano à sua reputação. Mas uma ligação mudou tudo. Era Dona Carmen, a mãe de sua falecida esposa, Maria Helena, a mulher que ele amara mais que tudo no mundo. Dona Carmen, respondeu Ricardo, surpreso com a ligação. Filho, disse a idosa, com voz firme, mas carinhosa. Acabei de falar com minha neta. Ricardo sentiu um nó no estômago. Sofia ligou para você. Sim, e me contou tudo. Ricardo, estou muito decepcionada com você. As palavras da idosa doeram mais que qualquer crítica de seus parceiros de negócios. Dona Carmen fora como uma mãe para Ricardo após a morte de Maria Helena. Essa menina me disse que o pai está mais preocupado com a reputação do que com fazer o que é certo, continuou Dona Carmen, e me disse algo que partiu meu coração. O que ela disse? Perguntou Ricardo, sentindo um aperto no peito. Ela disse que não está mais orgulhosa de ser uma Montenegro. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ricardo, prosseguiu a idosa, Maria Helena estaria se revirando no túmulo se soubesse como você tratou aquela pobre mulher. Minha filha era humilde, compassiva e sempre defendia os mais fracos. É isso que você deveria estar ensinando à minha neta. Após desligar, Ricardo se olhou no espelho de seu escritório. Pela primeira vez em anos, não gostou do que viu. Viu um homem que deixou o poder e o orgulho o corromperem a ponto de ferir pessoas inocentes. Naquele momento compreendeu algo fundamental. Sua filha estava certa. Helena lhe ensinara mais sobre valores morais em poucos dias do que ele em 8 anos. Ricardo pegou o telefone e discou um número que nunca pensou que ligaria. Helena, é Ricardo Montenegro. Podemos nos encontrar? Há algo muito importante que preciso fazer e preciso da sua ajuda para fazer direito. O Café Esperança era um lugar simples no centro de São Paulo, bem diferente dos restaurantes sofisticados que Ricardo frequentava. As mesas de fórmica, desgastada, e as cadeiras de plástico contrastavam com o ambiente de luxo ao qual ele estava acostumado, mas ele escolhera aquele lugar de propósito. Helena chegou pontualmente vestindo uma blusa simples, mas limpa, e calças que, embora não fossem de marca, estavam impecavelmente passadas. Sua dignidade natural a fazia se destacar mesmo naquele ambiente humilde. Ricardo já estava esperando, e pela primeira vez desde que o conhecia, Helena o viu nervoso. Ele tinha olheiras, o cabelo não estava perfeitamente penteado, e suas mãos tremiam levemente enquanto segurava uma xícara de café. Obrigado por vir, disse ele, levantando-se, quando Helena se aproximou. Helena sentou-se à sua frente, as mãos cruzadas sobre a mesa. Senhor Montenegro, Sofia me disse que você queria falar comigo. Helena, começou Ricardo, e ela notou que era a primeira vez que ele dizia seu nome sem o tom condescendente de costume. Antes de tudo, quero que saiba que iniciei uma investigação completa sobre o paradeiro da minha irmã. A polícia já tem um mandado de prisão contra ela. Helena assentiu em silêncio. Mas não foi por isso que a chamei aqui, continuou Ricardo. Preciso contar algo sobre mim. Algo que talvez a ajude a entender por que agi tão terrivelmente. Helena o olhou com curiosidade, sem saber o que esperar. Quando eu era criança, começou Ricardo, a voz mais suave do que Helena jamais ouvira, minha família perdeu tudo. Meu pai era um homem de negócios honesto, mas confiou na pessoa errada. Um sócio o enganou e ficamos na miséria da noite para o dia. Ricardo fez uma pausa, tomando um gole de café antes de continuar. Tivemos que nos mudar para um bairro como o que você mora agora. Minha mãe precisou trabalhar como empregada doméstica para sobreviver.
Helena sentiu um aperto no coração ao entender para onde a conversa se dirigia. Por anos, continuou Ricardo, vi como os ricos tratavam minha mãe. Eles a humilhavam, a culpavam por coisas que não fazia, a tratavam como se fosse invisível. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Ricardo. Quando finalmente recuperei a fortuna da família, jurei que nunca mais seria vulnerável, que nunca mais confiaria cegamente em ninguém, e sem perceber, me tornei o tipo de pessoa que machucou minha mãe. Helena sentiu uma mistura de compaixão e compreensão. Senhor Montenegro, Ricardo, corrigiu ele. Por favor, me chame de Ricardo. Ricardo, continuou Helena suavemente. Entendo que você quis se proteger, mas machucar os outros para se proteger não é a resposta. Eu sei, admitiu ele. E tem mais uma coisa que você precisa saber. Ricardo tirou uma pasta de sua maleta e a colocou sobre a mesa. Depois do que aconteceu, mandei investigar seu histórico profissional completo, disse, abrindo a pasta. Helena, por que nunca me disse que você tem formação em administração de empresas? Helena ficou imóvel. Como soube disso? Está tudo aqui, disse Ricardo, mostrando os documentos. Você se formou com honras na USP, trabalhou como assistente administrativa em 3 empresas importantes antes de... O que aconteceu? Por que acabou trabalhando como empregada doméstica? Helena baixou o olhar, visivelmente desconfortável. É complicado. Helena, depois de tudo o que aconteceu, acho que tenho o direito de saber a verdade completa. Helena respirou fundo antes de falar. Há 6 anos, eu trabalhava como assistente do gerente geral na Indústrias Vega. Um dia descobri que ele estava desviando fundos da empresa. Quando o confrontei, ele me ameaçou. Disse que se eu falasse, garantiria que eu nunca mais trabalhasse em um escritório. E o que você fez? Denunciei o desvio às autoridades, respondeu Helena com orgulho. Era o certo a fazer, e ele cumpriu a ameaça. Helena assentiu. Me demitiu imediatamente, alegando baixo desempenho. Depois, garantiu que todas as grandes empresas recebessem referências negativas sobre mim. Por meses, não consegui emprego na minha área. Ricardo sentiu uma mistura de admiração e horror. Aquela mulher sacrificara sua carreira por fazer o que era certo, exatamente o oposto do que sua irmã fizera. Eu precisava sustentar Cristina, continuou Helena. Então aceitei o primeiro trabalho que encontrei, limpeza doméstica. Pelo menos era honesto. Ricardo a olhou com uma admiração que nunca sentira por ninguém. Helena, você é extraordinária. Helena sorriu timidamente. Só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, disse Ricardo com firmeza. A maioria das pessoas teria ficado em silêncio para proteger o emprego. Você arriscou tudo pelos seus princípios. Naquele momento, Ricardo compreendeu algo que mudaria tudo. Helena não era apenas uma empregada doméstica. Era uma mulher íntegra, inteligente e corajosa, que merecia muito mais do que a vida lhe dera. Helena, disse finalmente, tenho uma proposta a fazer, mas antes há algo que preciso fazer publicamente. O casarão Montenegro voltou a se encher de convidados, mas, dessa vez, a atmosfera era completamente diferente. Ricardo convocara as mesmas pessoas que testemunharam a humilhação de Helena 3 dias antes, alegando que tinha um anúncio importante a fazer. Os convidados chegavam com curiosidade, muitos esperando notícias sobre o escândalo familiar ou uma explicação sobre o desaparecimento de Esperança. As mulheres da alta sociedade sussurravam entre si, especulando sobre os motivos daquela reunião em comum. Helena chegou acompanhada de Cristina, ambas vestidas com as melhores roupas que tinham. Apesar de Ricardo ter garantido que seriam bem-vindas, Helena não conseguia evitar o nervosismo. A última vez que estivera naquele casarão, saíra humilhada e demitida. Sofia correu até Helena assim que a viu, abraçando-a com força. Helena
Não acredito que papai finalmente teve coragem. Coragem para quê, pequena? Perguntou Helena, embora tivesse uma suspeita do que Ricardo planejava. Você vai ver, respondeu Sofia com um sorriso misterioso. Quando todos os convidados estavam reunidos no mesmo salão, onde ocorrera a humilhação, Ricardo dirigiu-se ao centro. Sua postura era diferente dessa vez, menos arrogante, mais humilde. Senhoras e senhores, começou, a voz clara, mas carregada de emoção. Convidei todos aqui hoje porque preciso corrigir uma terrível injustiça que cometi há 3 dias. Um murmúrio de curiosidade se espalhou pelo salão. Helena sentiu o coração acelerar. Como muitos de vocês devem se lembrar, continuou Ricardo, acusei publicamente Helena Moraes de roubar dinheiro do meu escritório. Eu a demiti de maneira humilhante, sem lhe dar a chance de se defender. Os convidados trocaram olhares, alguns começando a entender aonde Ricardo queria chegar. Hoje estou aqui para dizer que me enganei completamente, declarou Ricardo, a voz ganhando força. Helena Moraes é completamente inocente. O dinheiro foi roubado por alguém da minha própria família, alguém em quem eu confiava cegamente. O salão ficou em silêncio absoluto. Helena sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, mas, dessa vez, não de tristeza, e sim de alívio e gratidão. Mas meu erro foi muito mais grave que uma simples acusação equivocada, prosseguiu Ricardo. Por 5 anos, essa mulher trabalhou na minha casa com dedicação absoluta. Cuidou da minha filha quando eu estava ocupado demais. Manteve meu lar impecável e eu a tratei como se fosse invisível, como se não tivesse valor, além do seu trabalho. Ricardo buscou o olhar de Helena, entre a multidão. Helena Moraes é uma mulher extraordinária. Ela tem formação em administração de empresas pela USP, sacrificou sua carreira por defender a honestidade e, mesmo sabendo quem realmente roubou o dinheiro, protegeu minha família, mantendo-se em silêncio. Os convidados começaram a murmurar entre si, claramente impressionados com as revelações. Por tudo isso, disse Ricardo, caminhando até Helena, quero oferecer minhas mais profundas desculpas públicas. Quando chegou diante de Helena, Ricardo fez algo que ninguém, incluindo Helena, esperava. Ele se ajoelhou. O salão mergulhou em um silêncio absoluto. Um homem na posição de Ricardo Montenegro, ajoelhando-se diante de sua ex-empregada doméstica, era algo inédito em seu círculo social. Helena Moraes, disse Ricardo, ainda ajoelhado. Peço perdão pela humilhação que causei a você. Peço perdão por não reconhecer seu valor como pessoa. E peço perdão por não protegê-la quando deveria. Helena cobriu a boca com as mãos, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. Sofia correu até o pai e Helena, segurando as mãos de ambos. Levante-se, senhor Montenegro, disse Helena suavemente. Já é o suficiente. Mas Ricardo não se levantou imediatamente. Tem mais, disse, tirando um envelope do paletó. Helena, quero oferecer a você o cargo de diretora administrativa da Montenegro Empreendimentos, com um salário que reflita sua formação e experiência, não sua situação anterior. O salão explodiu em murmúrios de surpresa. Oferecer um cargo executivo a uma ex-empregada doméstica era algo sem precedentes. Helena olhou o envelope, depois Ricardo, depois Sofia, que sorria radiante. Não sei o que dizer, murmurou Helena. Diga que sim, sussurrou Sofia. Diga que vai ficar com a gente. Dona Carmen, a idosa que defendera Helena durante a primeira humilhação, começou a aplaudir. Logo todo o salão se encheu de aplausos. Muitos convidados claramente emocionados com a cena. Ricardo finalmente se levantou e, pela primeira vez em dias, sorriu genuinamente. Helena, disse, me dá a chance de provar que posso ser um homem melhor? Helena olhou para aquele homem que passara de seu algoz a alguém que mostrava uma humildade e coragem que ela nunca esperara ver. Todos merecemos uma segunda chance,
respondeu Helena, estendendo a mão para apertar a dele. Mas, quando suas mãos se tocaram, ambos sentiram algo inesperado, uma faísca de conexão que ia além do perdão profissional. Sofia, observando o momento, sorriu com uma sabedoria que superava seus anos. Seu plano estava funcionando melhor do que imaginara. 3 meses se passaram desde o dia do perdão público, e a vida no casarão Montenegro mudara completamente. Helena agora tinha um escritório elegante no 2º andar, onde gerenciava as operações administrativas da empresa com uma eficiência que impressionara até os sócios mais céticos de Ricardo. Cristina fora transferida para a mesma escola particular de Sofia, onde as duas meninas se tornaram inseparáveis. Helena insistira em pagar a mensalidade com seu novo salário, mantendo sua independência, mesmo na nova posição. Mas algo mais estava mudando no casarão, algo que tanto Helena quanto Ricardo tentavam ignorar, mas que se tornava mais evidente a cada dia. Era sexta-feira à noite, e Helena trabalhava até tarde em seu escritório, revisando contratos para um novo projeto de construção. A luz suave de sua luminária de mesa criava um ambiente acolhedor na sala, enquanto a chuva batia suavemente contra as janelas. Ricardo apareceu na porta, segurando 2 xícaras de café. Pensei que você poderia precisar disso, disse, oferecendo uma xícara. Obrigada, respondeu Helena, surpresa com o gesto. Nos últimos meses, Ricardo mostrara uma consideração por ela que ia muito além de uma relação profissional típica. Ainda trabalhando nos contratos das Torres do Sol? Perguntou Ricardo, sentando-se na cadeira, em frente à mesa de Helena. Sim, há algumas cláusulas que me preocupam, respondeu Helena, mostrando os documentos. Essa construtora tem um histórico de atrasos e custos excedentes. Ricardo inclinou-se para ver os papéis e sua proximidade fez Helena sentir um leve frio na barriga. Nas últimas semanas, ela notara pequenos gestos de Ricardo. A mão dele se demorava um pouco mais ao passar documentos. Seus olhos a procuravam durante reuniões e ele sempre encontrava desculpas para prolongar as conversas de trabalho. Você tem razão, disse Ricardo, examinando os contratos. Seu instinto para esses negócios é excepcional. Só estou fazendo o meu trabalho, respondeu Helena, tentando manter um tom profissional, mas ciente de que seu coração batia mais rápido que o normal. Helena, disse Ricardo suavemente, esses meses trabalhando com você foram reveladores. Helena ergueu o olhar, encontrando os olhos de Ricardo. Havia algo em sua expressão que a fez sentir-se vulnerável e emocionada ao mesmo tempo. Reveladores, em que sentido? Perguntou, embora parte dela soubesse a resposta. Aprendi mais sobre liderança verdadeira observando você do que em todos os meus anos na escola de negócios, admitiu Ricardo. A forma como você trata os funcionários, como resolve problemas, sua integridade absoluta, me fez questionar tudo o que achava que sabia sobre liderar uma empresa. Helena sentiu as bochechas esquentarem. Ricardo, eu só... E não é só no trabalho, interrompeu ele, a voz tornando-se mais íntima. Sofia floresceu desde que você está aqui. Ela está mais feliz, mais confiante, e eu também mudei. Nesse momento, Sofia apareceu na porta, de pijama, esfregando os olhos. Papai, Helena, disse a menina. Não conseguia dormir e vi as luzes acesas. Vem aqui, pequena, disse Helena, abrindo os braços. Sofia correu até ela e se aninhou em seu colo. Sabem de uma coisa? Disse Sofia, olhando alternadamente para o pai e Helena. Vocês dois ficam muito bem juntos trabalhando. Helena e Ricardo trocaram um olhar rápido, ambos corando levemente. Sofia, disse Ricardo, Helena e eu estamos só revisando uns contratos. Aham, respondeu Sofia, com um sorriso travesso que mostrava que não engolia essa explicação. Papai, posso te perguntar uma coisa? Claro, meu amor. Você gosta da Helena? A pergunta direta,
deixou os dois adultos sem palavras. Helena sentiu o coração parar, enquanto Ricardo parecia procurar desesperadamente as palavras certas. Sofia, essa é uma pergunta muito... Porque eu adoraria que Helena fosse parte da nossa família para sempre, continuou a menina, ignorando o desconforto dos adultos. Não só como sua funcionária, mas, sabe, como alguém que te faça feliz. Helena se levantou suavemente, colocando Sofia na cadeira. Acho que está na hora de todos irmos dormir, disse, claramente nervosa. Mas eu só quero que papai fique feliz, insistiu Sofia. E Helena também. E acho que vocês poderiam ser felizes juntos. Depois que Ricardo levou Sofia para seu quarto, ele voltou ao escritório, onde Helena recolhia suas coisas, claramente se preparando para ir embora. Helena, disse Ricardo suavemente, sobre o que Sofia disse. Não precisa explicar nada, respondeu Helena rapidamente. Crianças dizem coisas sem pensar. Mas e se não fosse só coisa de criança? Perguntou Ricardo, parando diante dela. Helena ficou imóvel, seus olhos encontrando os dele. O que você quer dizer? Sussurrou. Ricardo segurou suavemente as mãos de Helena nas suas. Quero dizer que esses meses foram os mais felizes que tive em anos. E não é só pelo trabalho, Helena. É por você, pela pessoa extraordinária que você é. Helena sentiu o mundo parar. Ricardo, nós somos de mundos diferentes, disse, embora sua resistência enfraquecesse. Não, disse ele com firmeza. Era o que eu costumava acreditar. Mas você me ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa não tem nada a ver com dinheiro ou posição social. Naquele momento, Helena percebeu que também desenvolvera sentimentos por esse homem que mostrara humildade e coragem para mudar completamente. Mas o que as pessoas vão dizer? Perguntou Helena, a voz hesitante. E um homem muito sortudo encontrou uma mulher extraordinária, respondeu Ricardo, aproximando-se mais dela. Justo quando parecia que iam se beijar, o telefone de Ricardo tocou estridentemente, quebrando o momento mágico. Era seu advogado, com notícias que mudariam tudo mais uma vez. A ligação do advogado trouxe notícias surpreendentes. Esperança fora presa, em Las Vegas, e decidira confessar completamente seus crimes em troca de uma pena reduzida. Mais importante, revelara algo que ninguém esperava. Vinha roubando da Montenegro empreendimentos por mais de 2 anos, não apenas os 50 mil alas daquela noite. A boa notícia, explicou o advogado, é que ela concordou em devolver todo o dinheiro roubado e testemunhar sobre outros cúmplices. Isso limpa completamente o nome da senhorita Moraes e prova que seu instinto sobre as pessoas estava certo desde o início. 6 meses após essa ligação, o casarão Montenegro se preparava para uma celebração muito especial. Não era uma festa qualquer, era o dia em que Ricardo Montenegro se casaria com Helena Moraes no mesmo salão onde outrora a humilhara. Helena se olhava no espelho do quarto principal, vestida com um elegante vestido de noiva marfim, escolhido junto com Sofia e Cristina. Não era ostensivo nem excessivamente caro, mas elegante e digno, refletindo perfeitamente quem ela era. Cristina, agora com 15 anos e mais madura, ajudava a mãe com o véu. Mãe, disse suavemente, está nervosa? Helena sorriu tocando a mão da filha. Um pouco, mas também estou mais feliz do que estive em anos. Ricardo te ama de verdade, observou Cristina. Dá para ver no jeito que ele te olha. Que eu o amo, admitiu Helena. No começo, achei que era impossível, que éramos muito diferentes, mas ele me mostrou que o amor verdadeiro pode superar qualquer barreira. Sofia irrompeu no quarto, vestida com um lindo vestido rosa como dama de honra. Helena, papai está mais nervoso que um gato. Acho que ele precisa te ver. Helena riu. Tradicionalmente, o noivo não deve ver a noiva antes da cerimônia. Mas nós não somos uma família tradicional, respondeu Sofia com sabedoria.
Somos melhores que isso. No salão principal, Ricardo esperava nervoso. Vestia um terno preto elegante, mas não ostensivo. Nos últimos meses, aprendera que a verdadeira elegância não se media pelo preço da roupa, mas pelo caráter de quem a vestia. Dom Carlos Mendes se aproximou, sorrindo. Rapaz, em meus 70 anos, nunca vi um homem tão nervoso por se casar com a mulher que ama. Dom Carlos, confessou Ricardo, às vezes ainda não acredito que ela aceitou se casar comigo depois de tudo o que fiz. Isso é o belo do perdão verdadeiro, respondeu o idoso. Não só liberta quem é perdoado, mas permite que algo novo e lindo floresça. Os convidados começaram a tomar seus assentos. Era uma mistura interessante, a alta sociedade de São Paulo e os amigos humildes de Helena do bairro do Brás. No início, alguns dos convidados mais ricos murmuraram sobre a escolha inusitada de Ricardo, mas, após conhecerem Helena como diretora administrativa, todos passaram a respeitá-la profundamente. Quando a música começou e Helena apareceu na entrada do salão, um silêncio reverente tomou conta do lugar. Ela caminhava com a dignidade natural que sempre a caracterizara, mas agora também irradiava uma felicidade que iluminava toda a sala. Ricardo sentiu a respiração falhar. Não era apenas a beleza de Helena, era a percepção de que aquela mulher extraordinária escolhera amá-lo, apesar de suas falhas. Sofia e Cristina caminharam como damas de honra à frente de Helena, ambas radiando felicidade por verem suas mães, pois agora se consideravam assim, encontrarem a felicidade. Quando Helena chegou ao altar, Ricardo segurou suas mãos e sussurrou: "Você está absolutamente radiante." "Você também", respondeu Helena, os olhos brilhando com lágrimas de felicidade. O padre Martinez, que conhecia Ricardo desde criança, começou a cerimônia. "Queridos irmãos", disse, "estamos aqui para celebrar não apenas a união de Ricardo e Helena, mas também a prova de que o amor verdadeiro pode nascer do perdão, crescer no respeito mútuo e florescer na compreensão." Durante os votos, Ricardo falou com a voz emocionada: "Helena, você me ensinou que ser verdadeiramente poderoso significa usar essa força para proteger e elevar os outros, não para dominá-los. Me ensinou que a verdadeira riqueza está no caráter, não no banco. E me ensinou que nunca é tarde para ser uma pessoa melhor." Helena respondeu com lágrimas nos olhos: "Ricardo, você me mostrou que é possível mudar, que os erros do passado não definem nosso futuro. Você me deu a chance de sonhar de novo e me ensinou que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados." Quando o padre os declarou marido e mulher, o salão explodiu em aplausos. Mas o momento mais emocionante veio quando Sofia correu até eles e os abraçou. "Agora somos oficialmente uma família", gritou a menina, e toda a congregação riu com alegria. Meses depois, Helena estava em seu novo escritório, como vice-presidente da Montenegro Empreendimentos, um cargo que conquistara por mérito próprio. A empresa florescera sob sua administração ética e eficiente. Sofia entrou correndo após a escola, como fazia todos os dias desde o casamento. "Helena, tenho notícias incríveis." "O que aconteceu, meu amor?" "Minha professora disse que vão usar nossa história como exemplo de como as famílias podem superar tudo quando se amam de verdade." Helena abraçou Sofia, pensando na incrível jornada que fizeram juntas. De uma humilhação pública, chegaram a uma família cheia de amor, respeito e compreensão mútua. Ricardo apareceu na porta, sorrindo ao ver suas duas mulheres favoritas abraçadas. "Do que estão rindo, minhas princesas?" "De como nossa família é perfeita", respondeu Sofia, e ela estava certa. Eles aprenderam que as famílias mais fortes não são as que nunca enfrentam problemas, mas as que têm coragem de enfrentá-los juntas com amor, perdão e a determinação de serem melhores a cada dia. Naquela noite,
Enquanto Helena e Ricardo contemplavam o jardim de seu quarto, ele perguntou: Você já se arrependeu de ter perdoado um homem tão orgulhoso e tolo? Helena o olhou com um sorriso cheio de amor. Nunca, porque esse homem orgulhoso e tolo teve a humildade de mudar e me deu a família mais linda que eu poderia sonhar. No quarto ao lado, Sofia escrevia em seu diário: Hoje aprendi que, às vezes, os adultos precisam que as crianças os lembrem do que realmente importa. E o que realmente importa é amar as pessoas boas, não importa de onde elas venham. E assim, no Casarão Montenegro, uma história que começou com lágrimas de humilhação, terminou com lágrimas de felicidade, provando que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de triunfar. O que acharam dessa incrível história de coragem, justiça e amor verdadeiro? Acreditam no poder transformador do perdão? Já viram como uma menina valente pode mudar o destino de uma família inteira? Esta história nos ensina que nunca é tarde para corrigir nossos erros, que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pela posição social e que, às vezes, são os corações mais puros que nos mostram o caminho para a redenção. Deixem sua opinião nos comentários sobre qual parte dessa história mais os emocionou. Foi o momento em que Sofia defendeu Helena? A humildade de Ricardo ao pedir perdão? Ou, talvez, o final feliz que todos mereciam? Não esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta que tocam o coração e nos lembram dos valores mais importantes da vida. E não percam o próximo vídeo recomendado que já aparece na tela. Temos outra história incrível preparada que vai deixar vocês sem fôlego. Lembrem-se, em um mundo onde é fácil julgar e difícil perdoar, sejam como Sofia, tenham coragem de defender o que é certo. Sejam como Helena, mantenham a dignidade, não importa as circunstâncias. E sejam como Ricardo, nunca é tarde para ser uma pessoa melhor. Até a próxima história!